Então, pessoal, olha só, saíram os números aqui de aprovação do Lula através da pesquisa feita pelo Poder Data, né, o pessoal aqui do site Poder 360, que é onde eu estou vendo este vídeo aqui, e olha que resultado surpreendente que ninguém esperava, né, que foi observado nessa pesquisa. Os apoiadores aí do Lula são em maior número, percentual maior, dentre os beneficiários do Bolsa Família. Quem que poderia imaginar uma coisa dessas, né? Que o Bolsa Família se converteria aí num Bolsa Esmola com fins puramente eleitorais e nada além disso. Não é como se a gente não soubesse disso, dessa tendência desde sempre, né? Então, realmente, os números são muito mais positivos para o Lula dentre essa parcela da população aí. Vamos conversar sobre esses números de forma geral aqui. Não trouxe todos os dados apurados, não tem muita coisa. Peguei só esse ponto mais interessante e também vou falar brevemente aqui do fato de que mais da metade dos entrevistados acredita que o governo Lula é melhor do que o Bolsonaro. Isso aqui faz todo o sentido, tá? Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda o meu canal a continuar crescendo, a chegar para mais pessoas, a cada vez mais gente. E se você já é inscrito, confira aí a sua inscrição, porque eventualmente, sabe-se lá por qual motivo, a inscrição das pessoas some. Isso costuma acontecer mais com canais de direita, engraçado, né? Mas, voltando aqui ao tópico, ao tema deste vídeo. De acordo com o que foi apurado pelo pessoal aqui do site Poder 360, eu sempre falo, eu gosto do site porque tem essas imagenzinhas aqui para a gente conversar, falar sobre elas e tudo mais, né? Aqui, essa pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de janeiro, agora, né? Poucos dias, estou gravando isso aqui no dia 31, último dia do mês de janeiro. E aí, você achou o mês de janeiro grande ou um mês curto, né? Diga aí qual foi a sua percepção do tempo a respeito do mês de janeiro, mas acabou, estamos enterrando janeiro aqui, primeiro mês, aliás, do segundo ano do mandato do Lula, e chegamos, de acordo com essa pesquisa aqui, né, que tem uma margem de erro, assim, um pouco maior do que o normal, pelo menos nesse extrato aqui do Bolsa Família, né, mas, de fato, olha, a pontuação do Lula, digamos assim, dentre essa parcela aqui da população. Veja que ao longo dos meses, né, considerando de abril, comecinho de abril aqui, até agora, final de janeiro de 2024, a popularidade, a aprovação do Lula dentre o pessoal aqui do Bolsa Família, né, subiu bastante de lá para cá. Você pode ver que houve uma queda acentuada aqui entre o período de setembro e dezembro aqui, né? Engraçado que parece que o gráfico está subindo aqui, né? Ah, não, é 46, tá certo, mas enfim. Você pode ver que estava bem baixo aqui a aprovação, mas sabe-se lá por qual motivo essa aprovação subiu de uma forma assustadora até aqui, de dezembro para janeiro, num intervalo de 30 dias, sabe-se lá por qual motivo, enquanto que a desaprovação do Lula caiu, de forma considerável, né? Se nós analisarmos aqui do começo dessa série histórica, digamos assim, até o final, vamos ver que a desaprovação caiu 17 pontos e a aprovação subiu aqui 16 pontos, realmente uma quantidade considerável, eu diria, né? Na faixa aqui de 9% dos entrevistados não sabem opinar a esse respeito, aí se o governo Lula é bom ou ótimo, ou se ele é ruim ou péssimo, né? Então, veja aqui que a aprovação é muito maior do que a desaprovação no governo Lula. Claro que nós podemos questionar esses dados aí, lembrando isso aqui é o pessoal que recebe Bolsa Família, né? Porque lá em setembro você pode ver que esse cenário se inverteu. A desaprovação era muito maior. Esses números aqui parecem estar flutuando muito. Sabe-se lá se a metodologia aqui é muito bem feita ou não. Só que, de forma geral, né, de maneira geral, o que nós podemos considerar a esse respeito? Sim, o Bolsa Família é muito ligado ao Lula, até por conta do nome desse programa de fato, né? Não foi por outro motivo que o Bolsonaro trocou o nome do programa na época do governo dele, né? Virou Auxílio Brasil, justamente para desvincular da imagem do Lula. Então é algo muito vinculado ao Molusco, a gente sabe muito bem disso aí, é um assunto, um tópico que ele sempre levanta, né? Uma grande vitória política dele no final das contas, essa escravidão social feita por meio de um programa assistencialista que é comemorado quando o número dos participantes aumenta, é um absurdo total, né? Mais gente dependendo do Estado, isso deveria ser um número a se lamentar, mas, de fato, o pessoal comemora quando aumenta o número de beneficiários do Bolsa Família, porque eles sabem que a tendência é que essas pessoas
votem mais no Lula, essa é a grande verdade, né? E vem sempre aquele ponto que é muito pertinente em qualquer questão de debates democráticos, né, a respeito da democracia, do funcionamento da república, do voto. Pessoas que dependem, que vivem de programas assistencialistas deveriam ter direito ao voto, sendo que elas vão votar para que a outra parte da população seja mais roubada pelo Estado para sustentar essa fatia da população. É um bom debate, né, mas deixa esse ponto polêmico para lá, né? Tem vários outros detalhes, conforme eu falei aqui, a respeito dessa pesquisa do Poder Data que foi divulgada recentemente, divulgada hoje, inclusive, se eu não me engano, né? Feita poucos dias atrás. E o outro ponto que eu trouxe aqui também é a questão da aprovação aqui do governo Lula em comparação com o governo Bolsonaro, né? De forma mais precisa. Se o pessoal entrevistado aí pela pesquisa Poder Data, né? Se eles consideram que o governo Lula é melhor ou pior, ou igual até aqui, né, do que o governo Bolsonaro, né? E olha só a pontuação como é que está aqui, né? Tem aqui melhor, pior, igual e não sabem. Então, 51% dos entrevistados, mais da metade aqui, consideram que o governo Lula é melhor, superior ao governo do Bolsonaro, sendo que 39% consideram que é pior. Isso aqui é um cenário que está basicamente estável desde metade do ano passado, né? Havia aqui um cenário pior no começo do governo Lula, de acordo com essa pesquisa aqui, sendo que esse número de igual aqui despencou e se manteve estável também na faixa aqui dos 9%, né? Então, veja que temos esse patamar mais ou menos mantido ao longo dos meses, mais da metade da população, pelo menos dos entrevistados aqui, considerando pior o governo do Bolsonaro realmente aqui e o Lula superior a ele, né? Tem aqui o extrato dessa pesquisa e você pode ver de forma geral e de uma maneira assim até curiosa que no Sudeste o percentual é maior do que a média nacional, né? Olha aqui, ó, 56%, inclusive o percentual maior do que o Nordeste. Tá aí para quem afirma que o Bolsonaro perdeu as eleições no Nordeste. Mentira, perdeu aqui no Sudeste. Foi o Sudeste que elegeu o Lula novamente. Tem que colocar a culpa em quem realmente detém essa culpa. Olha os números aqui da aprovação do governo Lula nesse primeiro ano, que foi catastrófico sob todos os aspectos, né? Mas olha a quantidade de aprovação do Lula em relação ao Bolsonaro, muito superior à média nacional, inclusive, né? E o Sul e o Centro-Oeste, de fato, tem aqui uma percepção de que o governo do Lula é muito pior do que o do Bolsonaro, né? O Centro-Oeste tem um apoio muito maior ao Bolsonaro, com certeza. E, naturalmente, a gente já sabia disso, isso é evidente, que pessoas mais jovens tendem a gostar mais do Lula. O pessoal não viveu a vida ainda, não sabe como é que é cuidar da sua própria vida, ter a sua profissão, ganhar o seu dinheiro, pagar as suas contas, né? O pessoal muito iludido. É aquela história, né? Se você não foi socialista aos 20 anos, então você não teve coração. Se você é socialista aos 30 anos, é porque você não tem cérebro, né? Mais ou menos assim a frase. Mas você pode perceber que realmente, dentre a parcela da população que trabalha mesmo, ali, a população economicamente ativa que é mais relevante dentro do cenário econômico, que é essa faixa aqui de 25 a 44 anos, realmente a aprovação do Lula é muito menor, né? E também o pessoal que tem uma escolaridade menor tende a gostar mais do Lula também. Já se sabe disso aqui, embora veja que o pessoal aqui da renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, não é o pessoal do Bolsa Família, tem um índice de aprovação ao Lula muito maior também do que o Bolsonaro. E aqui, como é que nós chegamos nesse número aqui? O que nós concluímos a esse respeito, né? Propaganda. Simples propaganda. O pessoal realmente conseguiu colar no Bolsonaro aqui a peixe de um sujeito que faz mal para o país, para as pessoas, não quer o bem de ninguém, ficou debochando de pessoas morrendo, não tem empatia e coisas do tipo. E o Lula não, é o presidente da inclusão social, da empatia, o cara preocupado com os mais pobres, né? A gente sabe que isso não é verdade, tudo dando errado no governo Lula, né? Olha as queimadas na Amazônia, no Pantanal, bateram recordes aí. A questão fiscal foi para o saco definitivamente, a dívida pública aumentou muito, né? O rombo fiscal foi gigantesco, a economia não está bem das pernas e de forma geral o governo dele não é nada inclusivo, reduziu o número de mulheres no STF, reduziu o número de mulheres no gabinete ministerial, enfim, é um governo completamente equivocado sob
vários aspectos, mas a propaganda colou e é isso que fica no imaginário das pessoas, infelizmente. Esse debate que nós temos, que nós fazemos aqui, o debate a respeito da qualidade fiscal de um governo, sobre a curva de Laffer, os efeitos dela na economia, como o salário mínimo atrapalha a geração de emprego e não o contrário, como que programas assistencialistas como Bolsa Família, que escravizam a população, são meros veículos eleitorais aí. Esse debate não está na maior parte da população brasileira, essa é a verdade, né? Então, quando você vê que 58% dos beneficiários do Bolsa Família aprovando o Lula, esse pessoal nem sabe desses temas mais profundos aí do debate, mais real, mais pé no chão a respeito da política, essa é a verdade. Isso aqui se faz por meio de propaganda, eventualmente por meio de manipulação de dados, a gente sabe que a coisa não está isenta disso, mas, de forma geral, propaganda. O Lula conseguiu passar aí para a população brasileira como sendo um cara melhor do que o Bolsonaro, sabe-se lá por qual motivo. Todos os dados apontam para o contrário, mas quem liga para os dados, né? Quem liga para números, para conceitos teóricos, o pessoal acha o Lula mais risonho do que o Bolsonaro, né? Tem uma fala mais mansa do que o Bolsonaro, então o Lula é melhor, com certeza, um presidente melhor para o Brasil, não obstante estejamos caminhando a passos largos para o buraco, né? De forma geral, é isso que nos mostra essa pesquisa aqui do Poder Data, do pessoal Poder 360 aqui, também reforçando aquilo que a gente já imaginava. Beneficiário do Bolsa Família realmente vai preferir, vai aprovar mais o Lula, com certeza faz parte da politicagem dele isso aí. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.